galerinha, vou fazer uma revisão rápida de refração. Então, né, para o cara poder discutir refração sem ficar viajando muito, ele tem que saber que refração da luz é um fenômeno que vai ocorrer quando a luz muda de meio de propagação. Para a luz estar se propagando no meio, ele já é transparente, obviamente. Raio incidente, raio refratado. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Ambos medidos com a reta normal. Reta essa que tem esse nome por ser normal a superfície de separação entre os meios transparentes A e B, que é essa linha. Duas leis regem esse fenômeno. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares. Posso traduzir isso mais simplificadamente dizendo que o ângulo de incidência é coplanar ao ângulo de refração. Está no mesmo. E a segunda lei da refração, que é muito mais importante por ser ela que vai nos ajudar a sair de um monte de questões. N de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao N de saída vezes o seno do ângulo de saída. Essa é a famosa lei Snell-Descartes. Também conhecida como segunda lei da refração. Vale lembrar que nela o N é o índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio em questão. Então, se é o índice de refração do material A, é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no próprio material A. A velocidade da luz do vácuo é tabelada como 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. É uma aproximação. Na verdade, é 2,99 os quebrados. Também vale lembrar que o N do vácuo, por definição, é 1. E o N do ar, ele é 1,0003. Portanto, a gente vai dizer que é aproximadamente 1 aqui no ensino médio. Índice de refração do ar. E aí já dá para fazer um monte de brincadeirinha aí, né? Outra coisa que nós poderíamos fazer também é dar uma melhorada nessa fórmula para a gente poder tirar umas conclusões interessantes sobre essa fórmula aí. Quer ver? Olha só. Vou pegar a lei Snell-Descartes, vou colocar ela no formato original primeiro. NA sobre NB é seno de R sobre seno de I. Quando eu divido NA por NB, o que é NA? C sobre VA. O que é NB? C sobre VB. Se eu faço a divisão de fração, é a primeira vezes o inverso a segunda, cancela C com C, fica VB sobre VA. Tu vê então, ó, NA sobre NB é exatamente o mesmo que VB sobre VA. Então eu posso deixar a fórmula bem completa. NA sobre NB é igual a VB sobre VA, que é igual a seno de R sobre seno de I. Futuramente, quando a gente for trabalhar com ondulatória, eu ainda vou poder acrescentar um termo a mais nessa equação ninja mutante aí, ó, que é lambda B sobre lambda A, que é o comprimento de onda da luz. Cara, com essa equação aqui, meu Deus, tu rebenta um monte de questão de ótica. Um monte. O cara pode relacionar índice de refração com velocidade, índice de refração com ângulo, velocidade com ângulo, lambda com ângulo, lambda com velocidade. Imagina. O cara faz um estrago com essa fórmula no vestibular. Mas tu não vai ganhar ela não, meu querido. Tu ganha essa aqui assim, ó, e tu ganha essa aqui. E aí com essas duas aqui tu já consegue montar a parte em vermelhinho. Futuramente vai aparecer pra gente a equação fundamental das ondas, né? V igual a lambda vezes F, lembra disso? O lambda é o comprimento de onda, né? Eu falo que é vejo como a lambda faz. Olha que bonito. Vejo como a lambda faz, né? Legal, né? Aí se tu lembra que a frequência antes é igual à frequência depois, porque a frequência de uma onda é a quantidade, é a carteira de identidade da onda, não muda nunca. E aí então, tá multiplicando, passa dividindo, tu poderia dizer que VA sobre lambda A é igual a VB sobre lambda B, e aí passando o VA dividindo e o lambda B, fica lambda B sobre lambda A igual a VB sobre VA. Só justificando aquela parte azulzinha, né? De onde é que veio aquela parte azulzinha da fórmula. Cara, essa fórmula ela é muito poderosa, ela resolve quase tudo que
que envolve ótica e ondulatória. Legal. Peraí, essa fórmula nos faz tirar conclusões importantíssimas que podem resolver algumas questões instantaneamente. Olhando para essa igualdade central aqui, ó, VB sobre VA é igual a seno de R sobre o seno de I, o que a gente conclui? A gente conclui que se o ângulo R aumenta, é porque a velocidade aumentou. Se o ângulo R diminuiu, é porque a velocidade diminuiu. Então tu vê, só de bater o olho naquele desenho que eu fiz, eu percebo que o ângulo diminuiu e, portanto, a velocidade no meio B é menor do que a velocidade no meio A, sem fazer cálculo algum. Se a luz tivesse passado em linha reta, significaria que a velocidade da luz é a mesma em ambos os meios. Se a luz tivesse se afastado da normal, significaria que a velocidade aumentou. Então tu vê, tu mata um monte de questão de refração se tu lembrar disso. Aumentando a velocidade, o raio se afasta da normal. Diminuindo a velocidade, o raio se aproxima da normal. Só com esse detalhe tu mata um monte de questão. Nessa situação, a gente diz que o meio B é mais refringente que o meio A. Como a velocidade da luz nele é menor, o índice de refração é maior. Ó, o N e o V têm posições invertidas na fórmula. Quanto menor o V, maior o N. Portanto, eu posso dizer que o N do material B é maior do que o índice de refração do material A. E aí a gente diz que o material B é mais refringente do que o material A. Essa nomenclatura tu precisa te acostumar também, refringência. Revisão, basicamente, né? Nada de novo. Só tem um detalhe. Eu te pergunto uma coisa, imagine material X e material Y, ambos transparentes. Lá vem um raio de luz do material X. E ao refratar acontece isso com ele. Que conclusão eu posso tirar? Que conclusão que eu posso tirar do que a gente acabou de revisar? A velocidade aumentou ou diminuiu? Muito obrigado. Duas situações distintas, né? Uma, a velocidade da luz diminuiu e a outra, a velocidade da luz aumentou. Se eu aumentar esse ângulo I aqui, o que acontece com o ângulo R? Obrigado. Deixa eu ver se é verdade. Aumenta o ângulo I, aumenta o lado esquerdo da equação, né? O B não mudou, o NA não mudou, então o R tem que aumentar também. Para o seno de R aumentar. Aumenta o I, aumenta o R. Diminui o I, diminui o R. Tudo bem para vocês? Lógico, né? Quem que é maior aqui, I ou R? I, né? Ah, professor, mas é porque tu mediu o R lá longe. O arco aumenta, né? O arco está cada vez maior, mas o ângulo é o mesmo, né? Concorda comigo? Fica bravo, pronto. Ó, tá aumentando o arco, né? Mas o ângulo é o mesmo. Tranquilo? Realmente, né? O ângulo I é maior que o ângulo R. Quer dizer que se eu aumento o I, o R aumenta também. Isso sempre vai ser assim. Quem vai chegar a 90 graus primeiro nessa situação? O I ou o R? Se o I é maior e o I aumentando, o R também aumenta, chega uma hora que o I passa a ser 90 graus e o R não vai ser 90. Seria uma situação assim, né, do raio chegar quase a 90 graus, 89,9, e ele ainda penetraria no meio B, né? Concorda comigo? Porém, olhem para esse outro caso. Se eu aumento o ângulo I, o que acontece com o ângulo R? Aumentando o ângulo I, tem que aumentar o R para a igualdade continuar existindo, né? Só que quem que é maior naquela situação? O R, né? Se eu for aumentando o I, quem é que vai chegar primeiro a 90? O I ou o R? O R. Opa! Caso limite. Caso limite. A situação limite para essa situação entre os materiais transparentes hipotéticos X e Y seria essa situação aqui.
o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração passou a ser 90 graus. Esse caso é tão importante que a gente chama esse ângulo onde ocorre o caso limite de ângulo limite. O que teu coração diz sobre eu aumentar ainda mais o ângulo de incidência? Vou fazer o ângulo de incidência ser maior do que L. O que vai acontecer com esse raio? Mas como que ele vai voltar? Como que ele não vai penetrar se o meio é transparente, né, meu? Como assim? É luz chegando e é um material transparente. E a luz se recusa a ir para o material transparente. Em vez de ela se refratar, ela sofre reflexão. Portanto, agora as leis são as leis da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Mas essa reflexão não é uma reflexão qualquer. Ela é uma reflexão muito especial, chamada de reflexão, alguém lembra? Total. Reflexão total. Vocês sabem por que ela tem esse nome? Em um espelho convencional, apenas 70% da luz é refletida e olhe lá. Isso foi um puta do espelho. Na reflexão total, 99% da energia é refletida. Então é um nome justo chamar de reflexão total. Reflete mais que espelho aquela situação. Mas quais foram as duas condições para a reflexão total ocorrer? Teve que ocorrer duas coisas importantes para isso poder ter acontecido. Primeiro, a luz estava indo de um material mais refringente para um material menos refringente. A luz passa de um material mais refringente para um menos refringente. Popularmente falando, a velocidade da luz tem que aumentar para ter chance de ter reflexão total. Ponto 2. O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Se uma dessas duas condições não forem respeitadas, não ocorrerá reflexão total e a tua internet não seria o que é hoje. A velocidade da tua internet hoje está intimamente ligada a este fenômeno. Assustador. Antes de te mostrar o porquê disso, vamos aprender a calcular o ângulo limite. Para calcular o ângulo limite, é só usar a segunda lei da refração, a lei Snell-Descartes, no caso limite. Vamos ver aqui. Nx vezes seno de L é igual a Ny vezes seno de 90. Quanto é mesmo o seno de 90? 1, né? Então o seno do ângulo limite é o Ny, nesse caso, vezes 1, dividido por Nx. Ou se a gente quiser uma decoradinha rápida, o seno do ângulo limite será sempre o N menor dividido pelo N maior. Por que é sempre o N menor dividido pelo N maior? Porque o seno de um ângulo é no máximo 1. Então, como o seno maior que 1 não existe, vai ser sempre N menor sobre N maior. Cuidado, hein, cara? Tu fica ligado, meu! Olha por quê. Olha por quê. Índice de refração desse material alfa, 2. Índice de refração do material beta, 1. Lá vem a luz. Lá vem a luz. E eu te pergunto, qual é o ângulo limite nesse caso? Qual é o ângulo limite naquele caso, meus queridos? Alguém se arrisca? Tem pegadinha. Dá vontade de dizer que é quanto? 0,5. Que o seno desse ângulo é 0,5. Qual é o ângulo que tem seno 0,5? 30 graus. Dá vontade de dizer que o ângulo limite é 30, né? Mas está errado.
Exatamente, não existe ângulo limite naquela situação. Porque a luz, para poder ocorrer, né, a luz vai se aproximar da normal, né, meus amigos? Concorda comigo? Ou seja, por isso que é perigoso decorar que o seno do ângulo limite... É ruim tu decorar que o seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Porque tu sempre vai conseguir calcular ele. Só que tem vezes que ele nem existe. Beleza? O que é esse seno de L igual a 0,5 que dá 30 graus? O que é esse ângulo de 30 graus? É o ângulo limite quando a luz for do meio alfa para o meio beta. Como a luz está indo do meio beta para o meio alfa, não ocorre, não existe ângulo limite. Beleza, galera? Então tomem cuidado, hein? Nesse caso aqui que eu acabei de representar, não existe ângulo limite. Mesmo que o raio chegue com 99,9 graus, ele refrata. Existiria ângulo limite se a luz estivesse indo de alfa para beta, e nesse caso o ângulo limite seria 30 graus. Já que o seno seria 1 sobre 2, que é 0,5, né? E o seno, para dar 0,5, o ângulo tem que ser 30 graus. Então tu vê, né, cara, um indiano, percebendo isso, ele teve uma sacada foda. Ele pensou, pô, já que isso aí acontece com a luz, eu vou pegar um material transparente, vou envolver ele com outro material transparente, de tal forma que o material transparente de fora seja menos refringente do que o material transparente de dentro. Aí eu vou jogar um raio de luz dentro daquele materialzinho transparente, e esse raio de luz, quando tentar refratar para o meio menos refringente, vai sofrer sucessivas reflexões totais, e o raio de luz vai poder atravessar esse pequeno fio. Esse pequeno fio é chamado fibra ótica. E é o fio mais fino que o teu fio de cabelo. Feito de dois materiaizinhos. Parece um fio de nylon bem fininho. Na verdade, no camelódromo, ali na loja de 99, tem uma lanterninha que tem um monte de fio de nylon para fora. Tu liga a lanterninha, as pontinhas do fio de nylon brilham. É aquela ideia da fibra ótica, né? Mas a fibra ótica é muito mais fina que aquele, né, do que aquilo lá. Um indiano, ao perceber isso, ele disse assim, caramba, nós estamos tendo problema com telefonia, porque é muito fio. Para eu poder te conectar a todos os teus amigos, não só teus amigos que tu não conhece, né? Pegando esse telefone com o número lá, digita o número, toca o telefone da pessoa, né? Que merda é essa? Na verdade, tem que ter contato metálico, né? Do fio da tua casa até o telefone que tocou, né? Tem que ter fio metálico que sai do teu telefone, vai até uma central telefônica, e fio que sai da central telefônica vai até a casa que tu ligou, e tu digita alguma coisa lá, o computador da central telefônica emenda os fios, e toca o telefone do cara. É isso que é telefonia. Bizarro, né? Chegou uma hora que era tanto telefone, que não tinha mais onde enfiar o fio. É muito fio fininho e, meu Deus, começou a dar problema. Só que a fibra ótica, tu pode fazer muito mais fino que um fio de eletricidade. Ou seja, no mesmo maço de fibra ótica, tu bota muito mais fios do que no maço de fio. Então tu vê, a galera fala que a fibra ótica é utilizada pela velocidade, que é na velocidade da luz. Isso é mentira. No fio elétrico, o campo elétrico também flui na velocidade da luz, praticamente. Então a fibra ótica existe porque tecnicamente é mais fácil tu conectar mais fibra ótica em menos espaço do que fio metálico. Um indiano percebendo isso, ele pensou, vou começar a fabricar fibra ótica. Os amigos dele falaram, cara, tu comeu merda, o que houve, cara? Tá mal? Não, vou fabricar fibra ótica. Mas quem é que usa fibra ótica? Ninguém. Mas por que tu vai fabricar uma coisa que ninguém usa? Ele, um dia vão usar. O bicho ficou mais de 10 anos gastando dinheiro e fabricando fibra ótica, sendo que não tinha um ser humano que soubesse usar ou tivesse aplicação para fibra ótica. Só que aí o mercado foi mudando, foram percebendo a necessidade da fibra ótica. Quem é o único produtor mundial de fibra ótica? O tal do indiano. E aí, óbvio, se entupiu de dinheiro da noite por dia, né? Não sei em que iate ele deve estar passeando agora. Então, olha só. Fibra ótica, é importante tu saber que é um caso clássico da reflexão total, é importante tu saber as condições necessárias para a ocorrência de reflexão total, e não custa lembrar que a fibra ótica é uma grande sacada técnica, não pela velocidade, mas pelas dimensões. Inacreditável.
inacreditável, né? Que agora os computadores da tua operadora de internet aqui no Brasil estão conectados aos computadores do Google na Inglaterra, na Europa de maneira geral, nos Estados Unidos, tudo por fibra ótica debaixo do oceano. E aí tu fala alguma coisa pro teu aparelho celular e ele vomita na hora, né? Há milhões de respostas porque ele foi lá na PQP, no computador da Europa, no computador nos Estados Unidos, catar informações e vomitou na tua mão na hora, né, cara? Lembra como é que era antes? Chegaram a pegar a internet de escada? É uma coisa assustadora, né? Não tem comparação, não tem comparação. E que viagem, né, cara? A ótica melhorando a nossa internet, quase não dá para acreditar na conexão entre elas ali. Seria legal também a gente aproveitar e falar dos prismas de reflexão total, já que eu falei de reflexão total, né? Aproveitar e falar dos prismas de reflexão total para a gente migrar para as lentes. Vou fazer esse comentário rápido aqui, ó. Prismas de reflexão total. Isso aí não tem nada a ver com a minha vida, né, professor? Não, só com o fato de estar vivo agora. Se tu já tomou antibiótico, meu querido, deves aos prismas de reflexão total a tua vida hoje. Mais uma coisa de ótica que salvou a vida da galera, vamos entender. Para tu construir bons microscópios e poder investigar as bactérias, se elas estão morrendo ou não, sob a ação do novo antibiótico, tu tem que usar instrumentos ópticos. E às vezes tu precisa desviar a luz para a luz chegar no teu olho depois de ter passado pelos micróbios ou ter passado pelas lentes que compõem o microscópio. E aí usar prismas de reflexão total é fundamental. Um dos prismas de reflexão total é usado nessa posição aí, ó. É um prisma reto. Tu faz a luz chegar perpendicularmente a uma das faces, aí a luz passa reto, sem sofrer desvio, né? Sofre uma reflexão total ao tentar sair do prisma, sofre uma segunda reflexão total e aí a luz desvia 180 graus. O raio de luz que estava indo, volta. Desvio de 180 graus. Esse prisma é chamado de prisma de Porot. Se eu pegar esse mesmo prisma e usar ele numa posição diferente, não o prisma em si, mas a maneira como a luz vai penetrar no prisma. Se eu faço a luz penetrar por uma dessas faces aqui, ó, ele sofre apenas uma reflexão total e a luz emerge na outra face. Nesse caso, o desvio foi de 90 graus. E esse é o famoso prisma de Amit. Tu vê, né, cara? O cara que usou o prisma, ter dado nome ao prisma, né, tu sente a importância histórica de o cara ter usado pela primeira vez isso aí, ter revolucionado os instrumentos ópticos. Então, prisma de Amit e prisma de Porot. Uma outra coisa importante é saber que para que um prisma funcione como prisma de reflexão total, ele não pode ser feito de qualquer vidro. Vamos calcular o índice de refração do vidro para que um prisma funcione como prisma de reflexão total, lembrando que o N do ar é 1. Na verdade, eu só tenho que perceber que o ângulo de reflexão ali foi 45 graus. Ou seja, o ângulo limite tem que ser menor que 45 graus. Então, o seno do ângulo limite tem que ser igual. Aliás, vamos supor que o ângulo limite seja 45 graus. Se o ângulo limite for 45 graus, olha o que vai acontecer. Seno de 45 graus é igual ao N do vidro dividido pelo N do ar, que é 1. É o N menor sobre o N maior, né? Então isso está errado. O N do ar é o menor. N do ar, N do vidro. O N do ar é 1, o N do vidro eu quero descobrir. Quanto é que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, né? Faz a multiplicação cruzada, o N do vidro vai dar 2 sobre raiz de 2. O professor de matemática pede para racionalizar. O N do vidro vai dar raiz de
2 dá 1, dá raiz de 2. Porém, se o N fosse raiz de 2, o raio passaria aqui, ó. Vazaria aqui no caso limite, né? Eu não quero que isso aconteça. Logo, o N do vidro tem que ser um pouquinho, uma gotícula de nada maior que raiz de 2. Alguém lembra quanto é que é raiz de 2 aproximadamente? 1.4, ótimo. 1.41, se o cara é muito tarado. Se for 1.41, o índice de refração desse prisma, a luz vaza por ali, ó. E aí ele não funciona como um prisma de reflexão total. Se for 1.42, a luz, em vez de passar reto, sofre 2 reflexões totais e vem por aqui. Então tu vê que loucura. Tem que ser uma gotícula maior que raiz de 2, o índice de refração do vidro, para poder formar um prisma de reflexão total. Agora estou satisfeito. Agora estou satisfeito com a ideia de refração. Revisamos refração, vimos as equações, vimos o índice de refração, vimos como ela está intimamente ligada com a fibra óptica que deixa a nossa internet mais veloz. Vimos como é que calcula o seno do ângulo limite e as condições para a ocorrência de reflexão total. E além da fibra óptica, vimos os prismas de reflexão total, que não só nos salvaram a vida no desenvolvimento de novos medicamentos, como também nos permitiram entender um pouco melhor o universo usando telescópios. Certo? Então, o que originalmente pareciam pontinhos de luz no céu, depois foi descoberto como estrelas que nem o nosso Sol. E alguns pontinhos de luz foram descobertos como galáxias com bilhões de sóis. Então, olha só o poder dos prismas de reflexão total. Nos salvaram a vida e nos ensinaram mais sobre o universo. Muito bom. Inacreditável, né? Um objeto tão idiota, parece... Eu estudei isso e pensei, meu, que babaca. Vou ter que saber o nome do prisma. Eu não entendi a importância histórica dessas descobertas. O Amit e o Porro fizeram história, meus queridos. E agora sim, vamos usar os nossos conhecimentos sobre refração para começar a investigar na próxima aula uma matéria bem legal, lentes esféricas. Na próxima aula nós vamos ver tudo que há para ver de lentes. É uma aula bem importante, galerinha. Show de bola. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Daqui a pouco estamos juntos. O material de vocês trouxe o prisma de reflexão total, gente?